Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa aula 3 da disciplina Introdução à Comunicação Social. Nós vamos tratar aqui nessa aula sobre os elementos básicos da comunicação e também os diferentes tipos de comunicação. Nas últimas aulas, nós vimos o que é comunicação e a sua importância para a sociedade. Agora, para que o processo comunicacional ocorra de uma maneira mais eficaz, de uma forma mais assertiva, é indispensável assegurar que os elementos básicos da comunicação, que eles estejam operando de uma forma harmoniosa, de uma maneira coordenada, porque assim nós temos uma interação mais fluida, uma interação mais efetiva, eficaz. E os elementos essenciais da comunicação são a mensagem, que é o que é dito ou transmitido, e a mensagem ela pode ser considerada o elemento central da comunicação, porque é o conteúdo propriamente dito. A mensagem ela pode se manifestar de forma verbal ou de uma maneira não verbal, como a gente já viu, de uma forma escrita ou oral, por exemplo. Para ter uma comunicação eficaz, é preciso que a mensagem seja clara e objetiva. A mensagem ela liga as partes envolvidas na comunicação. A mensagem está situada entre dois polos, entre o emissor e o receptor. E vamos continuar aqui falando do emissor, que é quem fala, quem envia a mensagem. Em outras palavras, o emissor é a fonte da mensagem. O emissor ele deve se esforçar em se comunicar de uma maneira clara, porque a compreensão por parte do receptor, que está no outro polo ali, depende significativamente da qualidade da codificação da mensagem. O emissor ele assume a responsabilidade de originar a mensagem. Agora é importante dizer que só existe uma comunicação se houver o destinatário, ou seja, para quem deve receber essa mensagem, porque o objetivo primordial do emissor é transmitir uma mensagem específica para o receptor. E o receptor é o nosso terceiro elemento. É ele quem recebe a mensagem enviada pelo emissor. O receptor ele está encarregado de receber, absorver e depois decodificar as informações. Algumas habilidades que auxiliam para que o processo comunicacional seja mais assertivo são a escuta ativa, a leitura crítica, uma observação detalhada. Isso tudo nos auxilia na melhor interpretação da mensagem. Tudo bem até aqui? Outro elemento é o canal. A mensagem ela é transmitida do emissor para o receptor por meio do canal. A escolha adequada do canal ela influencia na clareza da entrega da mensagem, então ela é muito importante de fato. A qualidade do canal ela também influencia no processo. Os jornais impressos, revistas, livros, o rádio, a televisão, computadores, dispositivos móveis como celular, tablet, eles são exemplos de canais. Então a gente pode concluir que o canal pode ser um veículo físico ou também um veículo virtual. O ponto é que o canal transporta a mensagem, ou seja, a gente pode falar que o canal ele é a ponte que conecta o emissor ao receptor. E seguindo nós temos o código. O código é o que é utilizado para representar a mensagem. Ele não é algo tangível. Os códigos são transmitidos por meio dos canais. E os códigos são um sistema simbólico e abstrato que atribui um significado às informações que estão sendo transmitidas. Vou te dar um exemplo aqui, a escrita. A escrita é um código porque ela permite que as mensagens sejam registradas de maneira duradoura, além de compartilhadas, como em livros, jornais, e-mails. Então, em resumo, o código ele dá a forma e a estrutura à mensagem, porque o código possibilita que o receptor interprete essa mensagem, ok? Depois a gente tem o feedback, que é a resposta do receptor à mensagem enviada pelo emissor. A gente viu que para que a comunicação ocorra, é preciso ter uma interação entre quem emite e quem recebe, certo? Pois bem, agora como que eu sei que a mensagem foi recebida? Com uma confirmação. E essa confirmação ela pode ser verbal, textual, por meio de um gesto, por meio de estímulos visuais ou até mesmo silêncio. O silêncio também é uma resposta, o silêncio também comunica. Por meio do feedback, é possível avaliar de forma crítica a eficácia do processo comunicativo, porque é a forma como o receptor reage à comunicação. E o último elemento desse slide é o referente. Todos esses outros elementos até aqui, eles estão inseridos em um contexto. Esse contexto é o referente. Algumas vezes a comunicação não é eficiente porque algum dos lados dessa comunicação não tem as informações necessárias para que a comunicação aconteça. Estar falando e ouvindo o mesmo assunto é fundamental. Eu posso estar falando sobre banco, por exemplo, com você, como uma instituição financeira, onde eu vou lá, saco dinheiro, pego dinheiro, e você pode entender banco como lugar que a gente senta, por exemplo.
A confusão não vai ocorrer se o referente, ou seja, se o contexto estiver explícito para mim e para você. A gente vai saber se está falando de uma coisa ou de outra. E a gente também tem o ruído, que não é exatamente um elemento do processo comunicacional, porque nem sempre que ele se apresenta, né? Mas é algo que pode comprometer a qualidade da comunicação. Pode ser uma palavra desconhecida, por exemplo, um barulho, uma intervenção. O ruído pode assumir diferentes formas. Ele pode ser algo técnico, como uma falha no sinal, ou algo semântico, sobre significação. E por que a gente fala aqui então de ruído, né? Porque minimizar o ruído e garantir uma comunicação clara, uma comunicação eficaz, é fundamental em todos os tipos de interações. E seguindo a nossa aula, nós temos os tipos de comunicação. A primeira é a comunicação intrapessoal, que é a comunicação de uma pessoa consigo mesma. É o processo de reflexão, de um pensamento, um diálogo interno mesmo. Ela ocorre quando você toma uma decisão pessoal ou quando você faz uma autoavaliação, por exemplo. Outro tipo de comunicação é a interpessoal. Ela acontece entre duas ou mais pessoas. A comunicação interpessoal se dá quando você conversa com um amigo, por exemplo. Depois nós temos a comunicação grupal, que é a comunicação em grupos. Sejam eles grupos de formas diferentes, de tamanhos diferentes. Estamos falando aqui de grupos como um grupo de amigos, a família ou uma pequena associação. Um exemplo é quando você participa da reunião de condomínio do seu prédio. Também temos a comunicação organizacional, que é a comunicação dentro de uma organização, seja ela uma empresa, uma instituição, um órgão do governo ou qualquer tipo de entidade mesmo, mas é uma organização. E agora, polêmica, a comunicação extrapessoal. É a comunicação desenvolvida com animais, com máquinas e com espíritos, para aqueles que acreditam, ou até com extraterrestres. E outras entidades que não têm uma prova física, nenhuma evidência de comunicação. E por fim, nós temos a comunicação social, que é a comunicação para grande escala, que é a comunicação de difusão de comunicação coletiva ou comunicação de massas. A gente vai tratar do conceito de massa na nossa próxima aula, tá? A comunicação social ela é realizada de forma impessoal e por um número de pessoas que podem estar fisicamente separadas. Normalmente, a comunicação social é feita por grandes instituições privadas e instituições públicas também, como grupos de comunicação, emissoras de rádio e de TV, agências de publicidade e portais de notícia. Tudo bem até aqui? Outra classificação de comunicação pode ser a comunicação mediada e a comunicação direta ou não mediada. A comunicação mediada é a comunicação realizada com o recurso de um dispositivo técnico de comunicação, como um jornal para as pessoas lerem, um programa de TV para as pessoas assistirem. A comunicação social é sempre mediada. Já a comunicação direta ou comunicação não mediada é a comunicação realizada sem o intermédio de um dispositivo técnico. É uma conversa entre duas pessoas pessoalmente, por exemplo. Espero que vocês tenham curtido as nossas aulas e a gente se vê daqui a pouco na nossa aula número 4. Tchau, tchau!